Oi, pessoal. Então, vamos para nossa última videoaula desse ano, tá? A professora tentou pegar um dos conteúdos ali que vai ser importante para vocês no próximo, tá? Também para posteriormente. Então, eu peguei o conteúdo de triângulos e quadriláteros, tentei fazer um resumo, tá? Não tá tudo aqui, não tinha como abranger tudo. Então, a professora pegou o essencial, ok? E tô fazendo essa videoaula para dar uma ajudinha aí para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai relembrar o que são polígonos e o que são polígonos regulares. Primeiro, polígonos são aquelas figuras que são formadas por segmentos de reta, né? Como quadrado, triângulo, retângulo, por pedacinhos de reta. A partir do momento que tu une pedaços de reta, a gente tem um polígono. E os regulares são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com a mesma medida, que a gente fala congruentes é a mesma medida, tá? Então, nós vamos estudar os triângulos, tá? Nessas aulas, triângulos e os quadriláteros. Os triângulos, vocês sabem, são aquelas figuras que possuem 3 lados e 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. Não possui diagonal, porque não é possível fazer uma diagonal aqui, unir uma ponta a outra, visto que ele só tem 3 lados, ok? A classificação dele, nós podemos classificar os triângulos de acordo com os lados ou de acordo com os ângulos, ok? Com os lados, nós temos essas 3 classificações. Equilátero. Equi, gente, é lembrar igual. E látero é lado. Então, lado igual significa que os lados são iguais. Todos os 3 lados possuem a mesma medida. No isósceles, apenas 2 lados são iguais, ok? O terceiro não é. E no escaleno, sobrou o quê? Todos os lados são diferentes, tá? Então, equilátero, lados iguais, isósceles, 2 lados apenas iguais, e o escaleno não tem nada igual, tudo diferente. Quanto aos ângulos, primeiro, nós podemos chamar um triângulo de retângulo. Retângulo é quando tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? E quando ele tem todos os ângulos agudos, os 3 ângulos são menores que 90, ele é chamado de acutângulo, é uma mistura de agudo com ângulo, então acutângulo. E quando um ângulo é obtuso, ou seja, um ângulo é maior que 90, significa que ele é o obtusângulo, mistura de obtuso com ângulo, ok? Vamos ver então, gente, por que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela sempre é igual a 180 graus. Então, eu desenhei aqui para vocês, ó, tá? Vocês podem fazer em casa, é bem legal isso daqui. Eu desenhei um triângulo qualquer, tá? Fechei aqui, pintei cada ângulo de uma cor diferente, ó, o ângulo ABC que eu chamei. Aí, eu vou recortar aqui esse ângulo, tá? Recorta do jeito que quiser. Cortar assim, para poder unir, tá? Ó, recortei o ângulo C. Vou recortar o ângulo A. Essa pontinha aqui onde tá pintada tem que ser bem certinho pra gente poder unir essas pontas. O A. E agora, vou recortar o B, ok? Até o cachorro latindo aí no fundo, né? Que maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir essas pontas, tá? Deixa eu ver se a minha cola aqui tá boa. Vou fazer aqui, vocês podem fazer no caderno de vocês, porque isso aqui seria, a gente faria prática, né? Dentro da sala de aula, seria bem legal. Mas, infelizmente, não deu, tá, pessoal? Pra gente poder fazer. Então, vocês podem fazer em casa, tá? Quem fizer pode me mandar depois de prontinho, que a professora dá pontinho aí pra ajudar vocês, ok? Une aqui. E o último. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha só. Estão vendo? Se vocês repararem, nós temos uma medida aqui de tá vendo aqui? Ó, é a metade de um círculo. Nós temos uma medida de
180 graus. Então, independente do triângulo que eu fiz, que vocês vão fazer, sempre os ângulos internos, ao somar os três, a soma deles vai ser 180 graus, ok? Então, podem fazer aí, manda uma foto pra Pro lá no anexo, junto com a atividade, que eu vou gostar, tá bom? Então, nós temos também as medidas do ângulo externo. Gente, se vocês repararem, se aqui eu falei pra vocês que a soma é 180, então significa que se eu somar esse, mais esse, mais esse, vai dar 180 graus. Se eu somar também esses daqui, ó, vai dar 180. Se eu tirar esse daqui, sobra esses dois. Então, significa que se eu somar os dois ângulos internos que não fazem parte desse externo, né? Ó, o externo tá aqui. Se eu somar os dois que estão lá, que não fazem parte dele, não tem nada a ver com ele, eu vou ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, aqui, esse ângulo é 40, esse ângulo é 60. Então, quanto vai ser o x? 40 mais 60 vai ser 100. Mas por quê, professora? Gente, eu não falei para vocês que aqui o total é 180, lembra disso? Então, se aqui dá 100, aqui é 80, porque 100 mais 80 dá 180. Se aqui é 80, aqui obrigatoriamente tem que ser 100, ó, tá vendo? Também é um ângulo raso, perdão. Estão vendo? Então, sempre vai ser assim. O ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos, ok? E se eu somar a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, ó, um interno com externo, um interno com externo, a soma também sempre vai ser 180 graus. Sempre vai ser um ângulo raso, ok? Fechou? Aqui, ó. Então, se aqui é 75, aqui é 120, qual vai ser o valor do x, do y e do z? Vamos fazer. Se aqui é 75... E o total dos dois tem que dar 180, x mais 75 tem que dar 180, então basta a gente diminuir. Nós vamos fazer 180 menos 75, que vai sobrar 105 graus. Então, aqui o x vai ser 105, ok? O de baixo, se aqui é 120, quanto sobra para o y? X mais 120 é igual a 180. Menos 120, vai sobrar 60 para esse daqui, ó. O y é 60. Se aqui é 105, aqui é 60, sobrou quanto pro z, coitado? 105 mais 60 mais z dá 180. Já dá para fazer de cabeça, né? A gente já sabe que o resultado aqui vai ser 15 graus, ok? Fechou, pessoal? E congruência de figuras. Sempre que a gente falar em congruência, a gente está falando em coisas iguais, medidas iguais. Então, se eu falo que duas figuras são congruentes, significa que todos os lados correspondentes delas e os ângulos internos também são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Essa parte que tá lá, gente, no material, eu peço até perdão porque foi errada, tá? Mas é isso daqui, ó. Esse lado é congruente a esse porque possui a mesma medida. Esse com esse com esse. Então, eu coloquei as mesmas letras e botei o risquinho para mostrar a congruência, ok? Os ângulos também, esse ângulo tem a mesma medida desse, esse tem a mesma medida desse. Tem que ser obrigatoriamente, senão não tem como fazer os lados iguais, tá? Já vimos os triângulos, já vimos a congruência, agora a gente vai para os quadriláteros, tá? Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados, 4 vértices, os lados aqui, os vértices são esses pontinhos de encontro. 4, ó, gostei tanto do 4 que eu botei 4 lados de novo. 4 ângulos internos dentro dele, 4 externos, obviamente, né? E 2 diagonais. Então, nos quadriláteros, a gente consegue traçar diagonal. Então, unir um vértice ao oposto dele, né? E a soma dos ângulos internos e dos externos, lembra que eu falei para vocês que o triângulo é a metade de um retângulo? É a metade de um quadrilátero. Então, vai ser o dobro de 180. Então, o dobro de 180 é 360, ok? Se aqui, ó, forma um triângulo, estão vendo? É 180, no de cima também. E 180 mais 180, 360, ok? Exemplo, determine a medida dos ângulos. Ah, então lá vem o x que vocês odeiam, né? Vamos fazer então.
Nós temos o primeiro ângulo, é 2x mais, deixa eu fazer de rosa, que parece mais 50, mais o de baixo, 3x mais 10, tá tudo lá resolvido, tá, gente? Mais 110, tem que pegar os 4, mais, quando não tem nada e tem isso daqui, ó, significa que é 90, tá? Tudo isso é igual a 360 graus, ok? O que a gente vai fazer? Vamos separar aqui as letras. 2 mais 3 vai dar 5x. Vamos simplificar aqui, 50 mais 10, 60. 110 mais 90 dá 260, que eu vou passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 100, divide por 5, que vai dar 20. Então, x é 20 graus. Mas ele não pediu o valor do x, ele pediu a medida dos ângulos. Um é 90, o outro é 110. Então, vamos fazer esse daqui, ó. 2 vezes o valor do x, que é 20, mais 50. 2 vezes 20 dá 40. E 40 mais 50 dá 90. Embaixo, 3 vezes 20 mais 10. 3 vezes 20 é 60. 60 mais 10 vai dar 70. Fechou. Ok? Próximo. A classificação, então, dos quadriláteros. Eles podem ser classificados em paralelogramos ou em trapézios. Os paralelogramos são o retângulo, o losango e o quadrado, e o próprio paralelogramo, né? Eles têm os lados opostos com a mesma medida. Lados opostos são aqueles que estão um de frente para o outro, ó. Então, esse lado é igual a esse é igual a esse, ok? E os ângulos opostos, eles também possuem a mesma medida. O que são os ângulos opostos? Esses, ó. Esse é o oposto desse, é sempre o que tá de frente, ó. Esse ângulo é igual a esse, e esse é igual a esse, ok? Depois, nós temos as diagonais, elas se cruzam exatamente aqui no ponto médio, ó. Ponto médio, bem no meio, certinho, tá? É o cruzamento das duas. Então, esse é o principal. Tem as outras características particulares de cada paralelogramo, aí vocês têm que olhar lá no conteúdo. Tem do retângulo, tem do losango, tem do quadrado, ok? Depois, nós temos os trapézios, tá? Nós temos o trapézio retângulo, onde... Retângulo, né, gente? Aqui, ó, porque ele tem 2 ângulos retos. E os lados opostos não paralelos, então, vamos lá. Primeiro, o que é paralelo? Quando a gente fala em paralelo, são retas que não se encontram, tá? Se eu falo que não são paralelos, significam que elas vão se encontrar. Que são o quê? São esses 2 lados aqui, ó. Lados opostos não paralelos, então, esse lado e esse, ele é perpendicular às bases, é esse daqui, né? Ele é perpendicular, esses 2 aqui, na verdade. Ok? Depois, nós temos o escaleno, que são lados opostos não paralelos, que possuem medidas diferentes, tá? Então, olha só, lados opostos não paralelos, então, aqui, que possuem medidas diferentes. Então, essa medida é diferente dessa, ok? Gente, base maior, base menor, tá? Depois, nós temos o isósceles. Os isósceles são lados opostos não paralelos que possuem a mesma medida. Então, nós temos aqui, ó, lados opostos, aqui não paralelos, são iguais, possuem a mesma medida. Nós temos os ângulos internos da base, esses ângulos internos aqui da base, eles são congruentes. Então, esses 2 aqui são iguais, esses 2 são iguais. E as diagonais também possuem a mesma medida, ok? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tá? Façam com calma, são 2 avaliações, uma que tá no conteúdo e a outra que tá no formulário, tá? São 2 notas, então, caprichem, tá, pessoal? Pra ir com uma nota bem boa, então, no último semestre. Abraço!